Obrigado, irmãos, que Deus nos dê o privilégio de continuarmos servindo a Ele juntos e fazendo a vontade dEle, amém? Meus amados, eu queria pedir ao Ministério de Recepção que fizesse um favor para mim. Nós estamos trabalhando nessas 4, 5 semanas, porque alguns ainda não começaram, usando uma pequena ferramenta, ou para conhecer mais sobre Jesus, ou para ajudar alguém a conhecer mais sobre Jesus. E essa ferramenta, ela trabalha com 4 perguntas, ou 4 questões. A primeira delas é como conhecer Jesus, ou como abraçar Jesus, receber Jesus. Essa talvez seja a mais básica e elementar das questões da fé cristã. Mas é tão interessante como o fato dela ser básica torna ela tão essencial. Se nós não entendemos isso, na verdade, nós achamos que caminhamos com Cristo, mas não caminhamos. Se nós não entendemos profundamente essa verdade, nós olhamos para o outro, aquele amigo, o vizinho, o parente, a pessoa que está do nosso lado, às vezes o próprio cônjuge, o filho, e não nos importamos se essa pessoa tem ou não tem vida com Deus. Por quê? Porque não compreendemos o que significa ter e o que significa não ter Jesus. Então, nessa noite, eu queria que nós parássemos. Pode entregar para todo mundo, gente, por favor. Mesmo os que já receberam na semana passada. E me deem um aqui porque o meu acabou ficando ali. Tá? Obrigado. Então, nessa noite, ao invés de um sermão, nós vamos, na verdade, refletir um pouco sobre essa questão. A importância dessa verdade para a nossa existência, para a nossa vida. E como nós devemos agir na sociedade onde a gente trabalha, vive, se diverte, à medida que nós compreendemos profundamente a resposta a essa questão. Como conhecer a Cristo, como abraçar a Cristo. Num determinado momento nós vamos parar e olhar como essa ferramenta pode nos ajudar a conhecer mais a Jesus e como ela pode nos ajudar a levar outros a conhecerem mais sobre Jesus. Então fique com ela aí na mão que nós vamos parar para pensar um pouquinho nisso também. É muito interessante o fato de que em alguns lugares do mundo que se dizem democráticos, está havendo uma atitude governamental de proibir os cristãos de falarem a respeito de uma conversão a Jesus. E o pensamento político por trás dos países, como por exemplo nos Estados Unidos, alguns estados da federação já adotam essa política, o pensamento é o seguinte: quando você define algo, você exclui o resto. Quando um cristão diz assim, só Jesus Cristo salva, o que ele está falando? O que ele está dizendo? O que ele está definindo? Que ninguém mais salva. E é verdade. Isso é verdade. Então, o que vem acontecendo em muitos lugares do mundo? Você não tem o direito de dizer que só Jesus salva. Então, tenha Jesus para você, se assim você quer. E, entre aspas, respeite os outros, que não pensam como você. Nessa linha de pensamento, apesar de não ser uma política, essa política não ser uma política do nosso país, você já deve ter ouvido de várias pessoas que você convive. Como alguém pode dizer que é salvo? Quem tem o direito de dizer que é salvo? E quando alguém, um não cristão, aborda um cristão e diz assim, como é que você vem me dizer que é salvo? Quem pode dizer que é salvo? Há um tom atrás desse questionamento de que você está sendo orgulhoso, exclusivista e discriminatório. Por quê? Porque se você está dizendo que é salvo porque é cristão,
O fato de eu não ser como você é significa que eu não sou salvo? Então você vem conversar comigo como alguém que se vê salvo, dizendo que eu não sou. Você não se acha orgulhoso? E é interessante a gente parar para pensar que a cada dia, então, parece que o cristão, ele se pergunta, será que eu estou discriminando alguém? Será que ao dizer determinadas verdades, eu não estou indo contra a liberdade do outro? Ou seja, chega um momento que a própria igreja se encolhe diante do pluralismo, do relativismo da sociedade. Eu queria que nós pensássemos nessa noite, por que nós precisamos ter convicção de que só existe salvação em Jesus? E por que essa convicção deve nos levar a falar de Jesus para aqueles que ainda não possuem? E eu queria que a gente começasse pensando nisso, entendendo algo que na palavra de Deus, em todos os lugares, ela reafirma para nós. Não há grego, não há judeu. Ou seja, o fato de ser judeu não é um privilégio, como alguns criam no decorrer do período bíblico. O fato de ser homem ou mulher não gera privilégio diante de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Você crê nisso? Você crê que para Deus não há homem, não há mulher, não há grego, não há judeu, não há branco, não há negro e assim por diante? Você crê nessa verdade ou não crê? Isso é verdade? Mas então por que nós devemos olhar para a nossa própria vida e a partir dela saber que há salvos e não salvos? Então preste atenção no que nós vamos ver nessa noite. Talvez um dos textos mais extraordinários para elucidar essa questão para nós é Efésios 2, de 1 a 10, que fala da condição do homem sem Cristo e a condição do homem com Cristo. Vamos então ler a palavra? Diz assim então a Escritura, Efésios 2, de 1 a 10. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades de nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. O texto até aqui está dizendo da condição de alguém antes de ter uma experiência com Cristo. Vamos olhar então rapidamente. Vocês estavam o quê? Mortos. Qual é a condição de alguém que não tem Jesus? Ele é morto. Mas pastor, como ele é morto? Como ele está morto? Se ele está aí andando, se relacionando, fazendo coisas, conversando, comendo, passeando, trabalhando e assim por diante. Nós precisamos entender qual é o conceito bíblico de morte. Morte na Bíblia é separação. É você dividir aquilo que deveria estar junto. É você separar o que deveria ser inseparável. Isso é morte. E nesse sentido, não da não existência, não do desaparecimento da vida, mas no sentido de separação, a condição do homem sem Cristo é de profunda separação com seu Criador. Não há vida com Deus, não há relacionamento com Deus, não há um coração que se incline para Deus, não há uma história com Deus. E assim, se você pegar todas as promessas bíblicas, todas elas, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, e aí vem aquele tanto de promessa depois. Quando Jesus disse, olha, eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Quando a Bíblia diz que nada irá nos separar do amor de Deus. Quando a Bíblia diz que nós temos as riquezas de Deus em Cristo, que nós somos herança de Deus. Nenhuma destas palavras se aplica a alguém que ainda não tem Jesus. São palavras
são promessas, são realidades para aqueles que estão em Cristo. Porque aqueles que não estão em Cristo, apesar de viverem debaixo de uma graça comum, que lhe sustenta a vida, que lhe dá oportunidades, não há relacionamento com Deus, há uma separação absoluta, não é uma meia separação. Não é assim um certo distanciamento de Deus. Preste atenção nisso que eu vou te dizer. Alguém sem Cristo não está assim, meio abalado no relacionamento com Deus. Ele está... Nós então vivemos debaixo da influência de outro poder espiritual. E aqui há outra coisa que o cristão precisa ser relembrado nos nossos dias. Se não estamos em Cristo, estamos debaixo do poder do príncipe da potestade do ar que atua nos filhos da desobediência. Há um outro Senhor, mesmo que invisível, mesmo que sutil. E esse Senhor da vida do outro, ou seja, o Senhor da vida daquele que não tem Jesus, que é Satanás, ele atua no meio daqueles cujo coração não estão rendidos a Jesus. Então comece a observar. As pessoas que você conhece, que não têm um relacionamento com Cristo, a fé em Jesus, ela é clara. A palavra de Deus, ela é clara. O ensinamento das Escrituras são claros. Ela está separada de Deus, ela está debaixo da influência do príncipe deste mundo, e há no coração desta pessoa uma tendência que nós conhecemos muito bem nos nossos dias. Eu vou fazer aquilo que me faz ser feliz. Eu vou atrás dos meus sonhos. Eu vou atrás daquilo que eu quero. Eu não me importo com o que as pessoas acham, ou com o que Deus ache, ou os meus pais achem. Eu quero viver a minha vida. Essa é uma realidade muito natural àquele que está sem Cristo. E é fácil de entender. Porque não há nada que esteja trabalhando contra a sua natureza caída. E a Bíblia diz que o coração da gente, dele procedem as fontes da vida. A Bíblia diz também que no coração da gente há fontes de morte. E a Bíblia diz também que o nosso coração faz planos, mas a resposta certa deveria vir do Senhor. E a Escritura ainda diz que não há nada mais enganoso do que o coração humano. Então imagine alguém totalmente morto, separado de Deus, debaixo de uma influência espiritual que não procede de Deus, uma influência maligna e terrível, e debaixo do acusador da sua alma, e essa pessoa ainda alimenta a sua própria natureza para viver conforme aquilo que lhe convém, que lhe apraz, ou seja, apesar dela achar que é livre, ela é escrava, e antes de ser escrava de qualquer outra coisa, ela é escrava de si mesma, das suas paixões, das suas vontades, das suas inclinações. E evidentemente que nessa condição, daqui a pouco eu quero fazer uma referência rápida a isso, muitos tentam barganhar com Deus. A religião é, por natureza, um fenômeno de barganha com Deus. É uma tentativa humana de dizer a Deus: tudo bem, Deus, então vamos lá, eu vou te dar isso aqui como moeda, para que o Senhor então me aceite. E aí a palavra do Senhor nos diz assim, que as nossas justiças, as coisas boas que fazemos e pensamos, fora de Cristo, preste atenção nisso que isso é muito importante, fora de Cristo,
o nosso melhor é trapo de imundície. E por que é assim? Porque o nosso melhor, por melhor que seja, está corrompido pela presença destruidora do pecado. Por que é importante nós termos essa consciência? Porque nós vivemos num mundo que tenta dizer que nós não precisamos de Deus, ou que Deus é um acessório, no máximo ele é um guru, é aquele que ora ou faz alguma coisa para ver se ele te dá uma ajuda, como se Deus estivesse distante e ele estivesse lá para ser acessado apenas nos momentos mais difíceis da vida, para nos dar uma força, porque afinal de contas a vida é minha. Mas na verdade todo ser humano está nessa terrível condição se ele não está em Cristo. Mas o que Cristo fez ou faz por aqueles que o recebem? Vamos continuar a leitura então do texto? Um detalhe que eu não mencionei e acho que é muito importante a gente lembrar da condição de alguém sem Jesus. A Bíblia diz assim: anteriormente todos também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da carne, seguindo os desejos da carne, como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Deixa eu voltar aqui nesse ponto, que é outra coisa muito importante. Você tem coragem de orar assim? Senhor, me dá aquilo que eu mereço. Essa é uma das orações mais comuns entre os homens. A pessoa que não tem consciência da sua realidade espiritual e que não entende o porquê Jesus morreu, como é comum ela dizer isso? Olha, eu só quero de Deus o que eu mereço. O problema é que quem ora assim não sabe o que merece. Não sabe o que merece. E a Bíblia está dizendo: você é por natureza merecedor. Sim, Deus tem dívida com você. Deus tem algo que Ele tem que te pagar. Deus tem algo que Ele tem que dar para você. Ele tem obrigação de fazer isso. Ele tem obrigação, como Deus santo e você pecador, de vir com a ira dele contra você. E você merece. Você merece. Então, meus amados, há uma coisa muito profunda que nós nunca podemos nos esquecer. É muito grave não ter Cristo. É muito sério não ter Cristo. É a maior tragédia que alguém pode ter sobre si, é não estar em Cristo. Seria uma tragédia o seu filho não poder estudar mais? Seria uma tragédia uma doença séria nos acometer? Seria algo terrível perdermos todos os nossos bens do dia para o outro e não termos trabalho? Seria algo terrível e humilhante não termos o que comer? Pois existe a tragédia acima de todas as tragédias para o ser humano. É a tragédia de não estar em Jesus. Agora nós olhamos para o nosso patrão, para o nosso empregado, para o nosso colega, para o nosso amigo, para os nossos filhos ou para os nossos pais, tendo consciência da gravidade que significa não ter Jesus. Nos incomoda o fato das pessoas que nós amamos não terem Cristo. Outra questão. Você tem completa consciência de um relacionamento com Deus? Ou você ainda tem dúvidas? Você tem consciência que Cristo é o seu Senhor e Salvador? Ou há dúvidas profundas no seu coração?
do seu perdão ou da sua condenação, de experimentar o amor de Deus ou estar debaixo da ira de Deus. Vamos então para a segunda parte. Efésios 2, verso 4. Como é que o verso 4 começa? Todavia, mas, oh, que palavra abençoada. Já pensou se a história parasse aqui nesses versos introdutórios que a gente leu? Todavia, Deus que é rico em misericórdia. Então, pense comigo, o Deus que está irado é o Deus que é misericordioso. O Deus que precisa julgar e punir é o Deus que deseja perdoar. Não é outro Deus, é o mesmo Deus. Então, todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Deu-nos vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões. Há aqui uma coisa que você não pode deixar de entender. Te deu vida quando você estava morto. Por que um cristão, ao dizer assim, eu tenho vida com Deus, eu tenho relacionamento com Deus, eu creio na salvação em Jesus, eu sei para onde estou indo, por que ele pode dizer estas coisas e ao mesmo tempo ser a mais humilde das pessoas? Porque quando ele recebeu isso, ele estava morto. E morto faz o que por si mesmo? Morto age como em seu próprio favor. Então preste atenção. Todo aquele que foi alcançado pela graça salvadora de Deus não tem do que se orgulhar. Não tem como olhar para o outro com um ar de superioridade. Não tem como ver o outro como se ele fosse menor do que você. Porque, na verdade, a obra de salvação é uma obra de Deus em seu favor, pela qual toda honra, glória e louvor devem ser dadas a Ele e não a você. Então, quando você estava nessa condição, Deus então interviu quando você estava morto. E aí o texto continua nos dizendo, pelo grande amor com que nos amou. Olha só, a gente merecia a ira, mas Deus trocou a ira pelo amor, deu-nos vida com Cristo quando estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. E o que é graça? Talvez seja uma das palavras menores do nosso vocabulário, mas é uma das mais significativas. Graça é favor que você não merece. É alguém muito maior do que você, que estende a mão por você e faz por você o que você não poderia fazer e que você não mereceria pelo seu esforço próprio. Graça é fazer por aquele que não pode pagar. Deus nos ressuscitou com Cristo, ou seja, através da salvação, da fé em Jesus, nós recebemos vida com Deus. E com Ele, com Jesus, nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu confesso aos irmãos que, lendo os comentaristas, pensando sobre essa frase, eu não consigo chegar à conclusão plena do que isso significa. Que nós não estaremos, nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas algumas coisas eu tenho consciência a respeito dessa afirmação. Que, por exemplo, pense, você que estava morto, sem vida com Deus, destituído totalmente de um relacionamento com Ele, afastado de Deus, agora com vida em Jesus, estando em Jesus, liberto do mal, servo de Deus, filho dele, você tem autoridade espiritual dada por Deus, porque Cristo conquistou.
Por isso Jesus, quando ressuscitou, ele disse aos discípulos: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei o quê? Discípulos. Por que a gente pode ir? Por que nós podemos orar por alguém? Por que nós podemos anunciar o reino de Deus? De onde vem o poder e a autoridade para que Satanás e seus demônios não nos impeçam na nossa jornada e caminhada em Cristo? Porque nós recebemos de Cristo a autoridade. Nós fomos colocados numa condição completamente diferente da anterior. E eu tenho dito que nós precisamos de experiências com Deus, que nos leve a exercer essa autoridade. Precisamos ser mais audaciosos e corajosos, porque em Cristo nós estamos assentados nos lugares celestiais. E aí o texto continua nos dizendo: para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça. E aqui vem uma resposta muito importante para aqueles que ainda lutam com dúvidas dos seus corações. Pastor, como eu sei que de fato eu já abracei a Cristo? Preste atenção. Se você entende profundamente, crê profundamente no seu coração, que você não pode fazer nada por você mesmo, e que Jesus morreu na cruz por você, para o perdão dos seus pecados e para reconciliar você com Deus, e que essa é a única base, é o único fundamento, é a única segurança da sua salvação, e você crê nisso, isso significa que você recebeu o que o texto aqui diz: pela graça sois salvos mediante a fé. E a fé não vem da gente. A fé é o quê? Dom de Deus. Então você crê? Você crê que Jesus morreu por você? Você olha para você, vê um pecador, vê alguém frágil, vê alguém com tantas lutas espirituais, com tantas incoerências. Há em você questões que você já queria ter mudado há tanto tempo. Há em você um desencorajamento com você mesmo. A sua consciência cresce do tanto que você é pequeno diante de Deus e do seu poder e do seu amor. Mas você crê. Você crê que Jesus morreu por você. Você crê que a base do seu relacionamento é o que Ele fez por você e não há outra base, não há outro fundamento. Você abandonou a ideia de agradar Deus com alguma coisa para que Ele te salve, então você tem uma fé legítima. E essa fé legítima derramou sobre você a graça salvadora. Então abrace essa fé. Abrace essa fé. E o grande problema é que às vezes nós tivemos uma experiência salvadora com Cristo, mas nós ainda queremos viver para Cristo a partir de nós mesmos. E do mesmo jeito que você não pode ser salvo através de você mesmo, você não pode viver a vida com Jesus através de você mesmo. Você depende de Cristo para a sua salvação e você depende de Cristo para a sua jornada com Ele até a eternidade. As duas coisas. E aí o texto então diz: não de obras, não por obras, verso 9, para que o quê? No dia que nós estivermos perante Cristo, nenhum de nós poderá chegar lá e falar assim: oh Deus, que parceria bem sucedida, hein? Eu de cá, o Senhor daí, eu me esforçando aqui, o Senhor abençoando de lá, chegamos. Todos nós estaremos diante do Cordeiro dizendo: a salvação é tua, o poder é teu, a força é tua, o louvor é teu. Prostrados e reconhecendo que é pela graça. Por isso que eu gosto daquele cântico antigo que diz: quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar,
haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar. Isso é antigo, viu, gente? Né? E aí diz que, para a gente continuar, né, assim mais rápido, né, diz então que alguém pergunta, como é que você venceu e chegou aqui? Aí a resposta vem, graça, graça, superabundante graça, 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 preciosa e doce graça, foi graça, irmão, lembram? Eu vos digo que foi assim, foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Amém? Então agora que a gente percorreu essa percepção, o que é estar sem Cristo e o que é ter Cristo, há duas coisas que a gente precisa sair daqui respondendo a elas. Primeiro, você tem essa fé? Você já teve essa experiência? Romanos 10, 9 e 10 diz assim, que se com a sua boca você confessar e no seu coração você crer que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, será salvo. E o verso seguinte diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então você já teve essa experiência de rendição, de falar assim, olha, eu não tenho como ter vida com Deus fora de Jesus. E a minha condição sem Cristo é terrível. Tem misericórdia de mim, Senhor. Porque se você ainda não teve essa experiência, você deve clamar e dizer, Senhor, eu quero ter convicção dessa fé, eu quero ter vida com Deus, eu quero sair da condição de morte espiritual. Mas outra questão muito séria aqui para nós é a seguinte, sabendo, tendo consciência dessa realidade espiritual que envolve o ser humano, como é que nós podemos nos acomodar em relação àqueles que ainda não possuem Jesus? Como nós podemos ser indiferentes? Como nós podemos não nos importar? Como para nós pode ser qualquer coisa saber que às vezes eu estou convivendo com alguém semanas, meses, às vezes anos, e nunca saiu uma palavra da minha boca dizendo, você tem ideia para onde você está indo? Você tem ideia da condição que você está? E eu quero te dizer que eu sei como tudo pode mudar. Então, quando a gente, como igreja, pega uma ferramenta como essa, a gente ora pelas pessoas, a gente conclama aqueles que estão em Cristo a falar do Evangelho, é porque nós temos consciência que só há uma solução para o homem perdido: Jesus. Só há uma solução para o homem perdido: Jesus. Pastor, como é que eu posso usar esse livrinho para abençoar a vida de alguém? Primeiro eu quero dizer, se você ainda tem dúvidas profundas, você tem que procurar um cristão mais maduro e falar assim, olha, eu preciso ter uma consciência mais profunda da minha fé em Jesus. Então comece a usar esse livrinho com alguém para crescer em Jesus. Mas se você, meu amado, tiver a oportunidade de falar para alguém a respeito de Cristo, e essa pessoa demonstrar abertura no seu coração, eu quero conhecer mais de Jesus, eu quero conhecer mais quem Ele é, o que Ele fez por mim, está aqui uma grande ferramenta para você abençoar a vida de alguém. A primeira unidade fala justamente das coisas que nós falamos aqui nessa noite. A primeira unidade desse material, ela fala sobre como conhecer a Cristo.
e ela usa o versículo de João 3,16. Todo mundo lembra de cor? Porque Deus... Então, nas primeiras páginas da lição 1, esse material fala, a partir desse versículo, o que Deus fez, por que Ele fez e por quem Ele fez. Se você continuar, você começa a ver quais são as promessas para aqueles que abraçam o amor de Deus. Promessa de vitória sobre a tentação, a promessa do perdão, a promessa da presença de Deus com você. Ao final, há algumas perguntas que a pessoa pode responder. Então você pode pegar esse livrinho, falar assim: meu querido, eu queria gastar um tempo com você. Você vai pegar essa unidade, você vai ler, você vai olhar o que está aqui, e a gente pode bater um papo. A gente pode conversar. E aí é o momento de você ajudar a pessoa a entender onde ela está sem Jesus. E onde ela poderá estar espiritualmente se ela receber Jesus. E eu quero terminar deixando um gráficozinho que a gente tem usado muito no discipulado. A maioria das pessoas acha que são as obras que salvam. A maioria das pessoas acham que é aquilo que elas fazem. Se elas forem um pouco melhores, se elas ajudarem o próximo, se elas fizerem tal coisa religiosamente falando, então elas serão aceitas por Deus. Então elas desenvolvem uma visão de justiça própria. Mas o que nós vimos nessa noite é que o caminho para a salvação é pela graça. E ao invés de uma justiça própria, o que nós temos é a justiça de Cristo em nosso favor. O que Ele fez por nós. E pela graça nós somos aceitos. Nós somos perdoados. Nós somos recebidos. E não por esse caminho. Mas agora que fomos aceitos e perdoados, nós queremos obedecer. Por isso, Efésios capítulo 2, verso 10, termina dizendo que nós somos então agora uma nova criação nele, criados para as boas obras. As obras não salvam. O que salva, gente? É a graça. Mas as obras precisam ser a evidência de alguém que recebeu a graça. Essa é a diferença. Essa é a grande diferença. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Nós hoje estamos aqui diante da mesa do Senhor. É a mesa da graça. Quero já chamar aqui os presbíteros. Nós precisamos sempre nos perguntar: Senhor, eu tenho vivido pela graça? Senhor, eu tenho me lembrado constantemente o quanto eu dependo do Senhor? E nós devemos olhar para quem está ao nosso redor. Se baixasse uma lei no país e dissesse: você não pode dizer que Jesus é o Salvador. Se isso custasse perseguição, nós não poderíamos nos calar. Mas o que justifica estarmos calados, tendo liberdade para isso? E tendo as pessoas que estão ao nosso redor sem Cristo, sem Deus, sem salvação. Isso deve nos desafiar a um posicionamento. Mas nessa hora, além de se comprometer e dizer: Deus, eu quero te servir, eu quero ajudar pessoas a entender isso aqui, ó. Eu quero ajudar as pessoas a não viverem debaixo de uma justiça própria, mas a terem uma experiência com a tua graça. Além disso, eu gostaria muito nesse momento que você que tem convicção dessa graça, você enchesse o seu coração de gratidão. Eu estou em Jesus. Eu pertenço a Jesus e Ele me pertence. Eu estou nele.
a minha vida está nele, e isso faz toda a diferença. Amém?